lembrar em homenagem a passagem, a morte do Dr. Paiva Ramos, Manuel de Paiva Ramos, um dos homeopatas mais idosos e mais antigos de São Paulo, e sobre o qual existiriam muitas coisas que se poderia dizer. Eu convivi com o Dr. Paiva Ramos por muito pouco tempo, porque sou novo na homeopatia e Paiva Ramos já era bastante mais antigo. Mas aprendi de Paiva Ramos uma coragem extraordinária, uma convicção homeopática fora do comum, uma vivacidade, uma capacidade de comunicabilidade extraordinárias, uma dedicação aos seus pacientes que a gente sentia naqueles pacientes que às vezes o deixavam pela sua idade, porque já atendia poucos casos, morreu com 85 anos, clinicando ainda até quase ao fim da sua vida, e com passagens interessantíssimas junto à Associação Paulista de Medicina, junto à Associação Paulista de Homeopatia também, em congressos, onde era uma figura ímpar, porque Paiva Ramos fisicamente parecia muito a Hahnemann, as fotografias de Hahnemann, e ele gostava até no final da sua vida de parecer-se assim. Mas há aqui um colega nosso, o Dr. Rezende Filho, que seria capaz de, numa homenagem a ele, lembrar de alguma passagem interessante de Paiva Ramos. E eu convido então o Dr. Rezende para, em alguns instantes conosco, mostrar àqueles que não o conheceram como foi Paiva Ramos. Eu desejo apenas lembrar algumas coisas a respeito daquela personalidade ímpar que foi o Dr. Manuel de Paiva Ramos. Um homem, como acentuou bem o nosso amigo Galvão, um homem de grande coragem. Tanta coragem ele tinha, que quando ele tinha medo, ele vencia esse medo e depois ficava desassombradamente com aquela coragem que o caracterizava. Ele confessou uma ocasião que ele, quando estava começando a gostar da homeopatia, mas ainda não tinha muita convicção, ele procurava a farmácia lá, onde ele ia se encontrar com a doutora Helena Nini, que naquele tempo não era nem sequer farmacêutica. Hoje é nossa colega. Então ele contando assim, chegava assim e olhava do lado assim, não vai haver um cliente meu aqui vindo entrar numa farmácia meu pai. Tomara que não haja nenhum cliente meu aqui. Mas ele entrava na farmácia. Na saída, a mesma coisa. Foi muito bem. Quando ele adquiriu convicção homeopática, ele, como era pediatra, se dirigiu à seção de pediatria da Associação Paulista de Medicina e foi feita uma sessão de pediatria em que ele falou sobre a homeopatia, contando todo o seu passado de homeopata, que já era meio longo. Naquela ocasião ele já tinha mais ou menos uns 5 anos de homeopata, contando curas e mais curas, com uma verve extraordinária, com grande capacidade de chamar a atenção do auditório. Foi uma sessão memorável, um dos marcos da homeopatia aqui nessa cidade de São Paulo. Naquela ocasião, eu era presidente da Associação Paulista de Homeopatia, substituindo um colega que, como presidente, tinha se afastado. Eu me lembro, eu fui a essa sessão e vi aqueles grandes pediatras de São Paulo, Chiaparelli, Margarido, aqueles grandes nomes, todos ali presos à palavra, amiga, cheia de verve do Dr. Paiva Ramos. Grande coragem, um homem que enfrentava tudo, enfrentou em lutas homéricas uma personalidade também, que é hoje muito conceituada e que já é falecida também. Então ele disse assim, é a luta do pigmeu contra o gigante. Ele era baixinho, mas ele era baixinho e magrinho. Então enfrentou um gigante e sempre se saía bem nessas coisas. Paiva Ramos, essa sessão de pediatria, eu posso me lembrar
da emoção que tiveram todos os homeopatas quando viram a homeopatia discutida ali em Assembleia. E todos os médicos, pediatras, Margarida, Chiafarelli, todos eles falaram com respeito da homeopatia. E nessa sessão esteve também um pediatra chamado Vicente Batista, entendeu? Que se levantou, entendeu? E falou que ele já admirava muito uma personalidade como de um homeopata, que era o doutor Alberto Seabra, que era um homem de uma cultura invulgar. E naquela sessão, nós podemos dizer que o Paiva Ramos, até certo ponto, fez de muitos inimigos da homeopatia, de muitos pediatras que não acreditavam na homeopatia, que a ridicularizavam, fez amigos da homeopatia. Teve um realce extraordinário. Isso foi publicado na revista da Associação Paulista de Homeopatia. E depois o Paiva Ramos, num livro que ele traduziu, porque ele também traduziu um livro do Burnett, do médico homeopata inglês Burnett. Ele colocou tudo que ele falou naquela sessão à guisa de prefácio. Eu desejo, nesse momento, em homenagem ao Dr. Paiva Ramos, a cuja missa de 7º dia fui eu hoje assistir, debaixo de grande emoção, de mim e de minha parte da minha senhora, desejo pedir um minuto de silêncio aqui, em memória. Quando é verdadeiro, a gente logo encontra, no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, na clínica, a comprovação daquela verdade. O senhor se recorda que na última aula aqui, o professor Maffei falou a respeito da primavera e do sangue, das hemoptises. Eu ainda lembrei também a ele, naquele momento, o livro Floradas na Serra, em que aparecia uma moça que tinha uma hemoptise justamente na primavera. Muito bem, 2 dias depois, esteve no meu consultório uma moça, uma senhora de 52 anos, e que eu venho tratando apenas com um bom resultado de uma bronquite. Muito bem. Essa bronquite dela é hemorrágica. Saiu dela espontaneamente em 1980. Bronquite brota na primavera. E essa bronquite hemorrágica, e ainda recentemente, ela teve uma tremenda hemoptise, que me assustou bastante. Menos me assustaria se eu tivesse me lembrado na questão da primavera, mas na hora eu não me lembrei. De uma radiografia dos pulmões e não deu nada. Quer dizer que esse sangue vinha mesmo dos brônquios. Então, temos mais uma conformação que eu encontrei. Que dia? O professor Matheus esteve aqui a última vez, foi dia 4. No dia 10 eu encontrei, no dia 10 de fevereiro já encontrei uma confirmação. Primavera e tendência hemorrágica. Terminada essa parte da nossa homenagem ao Dr. Paiva Ramos, nós queremos passar a uma segunda homenagem. Acho que, dentre as pessoas que se dedicam às causas humanas, às causas sociológicas, políticas, à medicina, que é uma causa humana, são pessoas extremamente sacrificadas.
e sem que se soubesse antes, nós procuramos trazer aqui hoje aquela que anonimamente, certamente passou por períodos difíceis, porque são difíceis os períodos em que se acompanham os médicos, difíceis os períodos em que se acompanha as pessoas que se dedicam ao estudo da medicina. E vamos homenagear hoje aqui Dona Marina, em nome das esposas dos médicos. Nós vamos convidar para fazer a entrega de uma lembrança à Dona Marina a nossa diretora de estágio, doutora Aideli Fortim de Campos, e a nossa médica decana do grupo nosso homeopático, que é a doutora Luísa Melconian de Etienne. Que a nossa decana é bem velhinha já. Então agora conosco o professor Maffei, dentro da sua exposição, que é de bastante interesse para nós todos. Eu venho falar aqui sobre o assunto que já falei outras vezes aqui na mesma sociedade de homeopatia. E é um assunto que ser o eu costumo sempre dizer o seguinte: quando nós passamos pela escola primária, por ser escola isolada ou escolar, qualquer coisa parecida, a professora teve muito cuidado em nos ensinar os 10 algarismos e o modo de combiná-los. E com isto, cada um de nós ficou apto a ler ou escrever qualquer número. Ora, todos sabem que a série dos números é ilimitada. Bom, frequentemente, quando se faz uma crítica às assim chamadas especialidades em medicina, todo mundo sabe, mas a medicina se tornou tão extensa que não é possível um só indivíduo abarcá-la. Mas, por acaso, a medicina é maior do que a série dos números? Acho que não. Absolutamente não. No entanto, se qualquer um lê ou escreve qualquer número, também conhecendo as bases da medicina, sabe qualquer especialidade. O que acontece é o seguinte, que confundem técnica com medicina. São duas coisas diferentes. Se o indivíduo me procurar queixando-se da visão, que não enxerga muito bem, ou de perto, ou de longe, ou qualquer coisa, eu vou dizer a ele: olha, vá procurar um oftalmologista, porque ele está precisando de óculos. Isso aqui é uma técnica, eu não entendo de óculos. Mas não, é uma técnica que eu nunca tratei de aprendê-la, nem me interessa aprendê-la. Não, mas isso é uma técnica, não tem nada aqui. Agora, o que acontece com o especialista? Ele geralmente não sabe nada de medicina. Então, frequentemente, está diante de um caso de medicina e ele não é capaz de dizer nada. Por quê? Porque ele é um técnico. Então, há partes, por exemplo, de uma especialidade qualquer, como essa que eu citei há pouco, que são puramente técnicas. E outras partes da própria especialidade que são de medicina geral. Só que ele não conhece, porque não tem as bases.
Bom, então, sendo esse assunto representando uma síntese da medicina, eu poderia reduzi-lo à sua expressão mais simples com um simples conceito, uma simples definição. Se a gente sair aí fora e perguntar para qualquer, o primeiro analfabeto que encontrar, por que existe a medicina, ele vai dizer imediatamente, ora, então você não sabe. Porque existem doenças. Esta. Porque no dia que acabar as doenças, é claro que o fato acabou a medicina também. É uma coisa elementar. Não é? Então, o que todo médico precisa saber é o que é moléstia. E garanto que nenhum sabe. Tá vendo? É a coisa mais elementar que existe. Moléstia é o conjunto das alterações funcionais e anatômicas de caráter evolutivo que se manifestam em um indivíduo submetido à ação de um agente ambiental qualquer contra o qual ele reage. Essa é a parte mais importante. Então, isso aqui está resumida toda a medicina. O indivíduo tem uma manifestação, não importa qual seja ela. O anatopatologista vai então lhes dizer ou lhes mostrar por que o indivíduo tem aquelas manifestações. Então tem uma alteração anatômica, pode ser histológica, em um órgão qualquer, em um lugar qualquer do organismo. Né? Então tudo isto que é considerado comumente como patológico, como sendo a moléstia, é apenas uma coisa normal. Isto que é normal. Por quê? Porque isso está indicando a reação do organismo do indivíduo contra a ação daquele agente ambiental. Então, isso é a coisa fundamental. Então, isso está indicando que o nosso organismo está aparelhado para se defender do ambiente em que ele vive, que é um ambiente essencialmente agressivo. E este aparelho que, por meio do qual ele reage, é representado por diversas manifestações. E uma delas, que é que nós vemos comumente, é a propriedade que tem o organismo de produzir os anticorpos. Os anticorpos são as substâncias que se formam nos nossos humores em consequência da penetração no organismo de uma outra substância que recebe o nome de antígeno. Então aqui nós temos um círculo vicioso. O que é anticorpo? O anticorpo é toda substância que se forma no nosso organismo em resposta à penetração de um antígeno. E o que é antígeno? É toda e qualquer substância que, penetrando no nosso organismo, dá lugar à formação de anticorpos. É tudo que nós sabemos. Os anticorpos, geralmente, constituem frações, constituem substâncias que estão contidas nas frações das proteínas plasmáticas, particularmente nas globulinas, nas gama-globulinas.
Mas existem também anticorpos nas alfa-globulinas e também nas beta-globulinas, mas são muito poucos, são apenas alguns muito especiais, como não? De modo que a maioria está nas gama-globulinas. Então, quando nós falamos em anticorpos, nós falamos em substâncias que estão nas gama-globulinas. O que acontece? Então, toda vez que penetrar uma substância chamada antígeno no nosso organismo, ele reage, ou pelo menos deve reagir, produzindo os anticorpos correspondentes. Então, o que acontece? Estes anticorpos, então, vão neutralizar o antígeno nos humores circulantes. Então, vamos tomar um conhecimento disto. Então, isto se chama imunidade. Então, a imunidade é igual ao choque anticorpo-antígeno. Então, este é o mecanismo que o nosso organismo, a todo momento, está se defendendo do ambiente em que ele vive. Porém, bom, então, isso seria o ideal. Então, nós poderíamos viver, desde o momento que nascemos, vamos crescendo, tal coisa, vivendo e tal coisa, sem nunca apresentar nada. Mas todo mundo sabe perfeitamente que o ideal na vida não existe. Então, em certos casos, penetra o antígeno no nosso organismo. Porém, o choque não é total, é apenas parcial. Então, o que se dá? Se dá uma reação modificada do organismo. E esta reação modificada do organismo é que recebeu o nome de alergia. Então, alergia é uma reação dos anticorpos contra o antígeno. Também é a mesma coisa que imunidade. Não é mesmo a mesma coisa. Por isso mesmo, hoje ninguém mais fala em alergia. Todos falam em imunidade somente. A questão é a seguinte, é que a imunidade é choque, anticorpo, antígeno, nos humores. Os tecidos não tomam conhecimento dele. E por conseguinte, também não há manifestações. Por exemplo, todos aqui que estão aqui presentes, que foram vacinados contra a varíola, já apanharam algumas varíolas e não sabem disso. Por quê? Porque o antígeno foi neutralizado nos humores circulantes. Por isso, simplesmente. Tá? Agora, alergia é choque anticorpo antígeno. Porém, nos tecidos. Então, isso dá lugar a uma que se chama lesão. Por conseguinte, tem uma anatomia patológica. Tá vendo como completamente diferente? Tendo uma anatomia patológica, é claro que tem uma manifestação também. Então, essa manifestação, isso que vai acontecer em consequência do choque anticorpo antígeno é pelo rótulo de alergia. Então, vocês estão vendo o seguinte, alergia é a medicina inteira. Porque toda a medicina é uma reação modificada do organismo. Geralmente fala-se em alergia quando se quer relacionar alguma coisa insólita que acontece no nosso organismo. E esta reação modificada do organismo já era conhecida e, como era de se esperar, desde Hipócrates. A ele não escapou absolutamente nada. A única coisa que lhe faltou dizer foi fazer com o nome. Mas depois, no decorrer dos séculos, nós vamos vendo a todo momento exemplos de alergias citados a todo momento.
um famoso filósofo romano, Lucrécio, dizia, muito bem, a carne que alimenta um indivíduo pode matar um outro. Essa é uma reação modificada do organismo. É a mesma coisa. Bom, mas exemplos mesmo muito mais corretos, mais nítidos, mais evidentes, nós vamos ver lá pelo século XV, século XVI. Na Inglaterra, citava-se muito a entrada da primavera com o aparecimento de certas doenças, principalmente erupções cutâneas que pareciam que queimavam o indivíduo, queimavam a pele, queimavam os brônquios, queimavam os olhos e tudo mais, que era quando se dava a florada do feno. Isso recebeu o nome de febre do feno. E isso, então, os médicos chamavam a atenção, dizendo que isso era uma modificação da reação do organismo em consequência do feno. Então, a coisa só estourou mesmo, como só ia acontecer, quando apareceu um nome. Alergia, que significa forças diferentes, forças opostas. Bom, então esse nome nos foi dado pelo pediatra de Viena, von Pirquet, em 1905. Nesta época, no começo do século, em consequência da descoberta da bacteriologia, em que os médicos faziam muitas experiências com as bactérias, apareceram os soros e as vacinas. Os soros consistia em se injetar no cavalo uma determinada bactéria. Então, o animal reagia produzindo os anticorpos. Então, o sangue do cavalo ficava muito rico em anticorpos. Você retirava o sangue e se aproveitava o soro. Então, com isso, apareceram os chamados soros anti. Já viu? Soros antidifterico, o soro antidisentérico, o soro antimeningocócico, o soro antitetânico e assim por diante. Bom, então quando o indivíduo tinha uma moléstia dessa quaisquer, aplicava-se o soro e um prazo que variava de um caso a outro, como tudo de medicina, ele ia apresentar uma moléstia qualquer. Podia ser umas erupções cutâneas ou uma moléstia interna qualquer, qualquer órgão ser comprometido. Mas geralmente se manifestava sobre uma erupção cutânea extraordinariamente pruriginosa, que é conhecido de todo mundo, que é a urticária. Sabe que urticária é nome latino de uma planta que está listada de espinhos. Então, às vezes, só de passar embaixo ou perto desta planta, o indivíduo fica com uma coceira tremenda. Não? Todo mundo conhece isso aí, quem andou pelo mato aí, às vezes aquela folha passa numa parte qualquer do corpo, então é uma verdadeira queimadura que está lá. Muito bem. Então, isso aqui que acontecia. Então, von Pirquet explicou o fenômeno dizendo que o soro determinava uma modificação da reação do organismo e propôs o nome de alergia. E ele mesmo a explicou, dizendo o seguinte, que quando nós injetamos o soro no indivíduo, é claro que esse indivíduo reage pela produção dos anticorpos. Logo que vem uma nova injeção desse mesmo soro, dá-se o choque dos anticorpos já formados com o soro agora introduzido. E como consequência resulta então a alergia. E ele mesmo chamou a atenção para um ponto importante, que a alergia não era essa coisa tão circunscrita, delimitada como era o choque produzido por um soro, mas era a medicina inteira. Bom,
Então, daí, estava conhecida o substrato fundamental das moléstias, que era o choque anticorpo antígeno. Essa reação modificada. Muito bem. Então, mas já eram conhecidos nos trabalhos experimentais que só quando o Pomperquet estabeleceu o nome é que aí despertou a atenção de todo mundo. Em primeiro lugar, por ordem cronológica, nós temos 1888. Roberto Koch, na Alemanha, havia descoberto o bacilo da tuberculose. Então, ele trabalhando com o bacilo, fez a seguinte experiência. Descobriu o animal que reproduzia a moléstia, que era a cobaia. Então, é desse modo que ele provou que o bacilo que ele acabava de descobrir era o bacilo que produzia a tuberculose. Ele injetava na cobaia e um mês depois, mais ou menos, esta cobaia estava com a tuberculose toda. Muito bem. Então, aí ele fez uma outra experiência. Quando a cobaia já estava com a sua tuberculose, ele injetava uma nova dose deste bacilo que ele havia acabado de descobrir. O que acontecia? 24 horas depois, no local onde o bacilo foi injetado, aparecia uma intensa congestão, o tecido entrava em necrose, era eliminado para o exterior e se formava uma escara. E aquela tuberculose da primeira injeção continuava a sua evolução. E ele mesmo chamou a atenção para isto. Quando a cobaia já está tuberculizada, uma nova injeção do mesmo bacilo da tuberculose determina uma reação modificada. Quer dizer, ele viu também